Maravilha! Estamos de volta com o nosso podcast aqui dentro do Discipulado Dinâmico, a quarta conferência que está acontecendo aqui na cidade de Vitória da Conquista. Estamos aqui diretamente dos estúdios da Assembleia de Deus, aqui em Vitória da Conquista, na Bahia. E para você que está nos acompanhando, continuem, porque só estamos com essa segunda edição, virão mais edições da cobertura desta conferência que está acontecendo na cidade. Muita gente chegando e agora estamos tendo ali uma mesa, né, com a diretoria do discipulado na Bahia, e está sendo um bate-papo bem interessante. E estou aqui agora com três grandes homens de Deus, o pastor e vereador Jean Doriel, Amém. Também o pastor e vereador Adnilson Pereira, Amém. De Vitória da Conquista, o pastor Jean Doriel é de Itapetinga, e o pastor José Neto, de Caetité. Para a gente é uma alegria estar recebendo esses três homens de Deus aqui no nosso podcast, e uma alegria imensa recebê-los aqui. Pastor Jean, que alegria o senhor vindo lá de Itapetinga, veio conferir essa conferência que está acontecendo. Para a gente é uma honra tê-lo aqui em nosso podcast. Honra é minha, Janderson, estar com os pastores aqui, e a gente entende que a gente só cresce aprendendo, né? E o tempo vai passando e a gente precisa aprender a cada dia mais, e essa conferência não é diferente, né? A gente sabe que, como já foi até dito hoje, à tarde, a nossa igreja secular, ela começa com os passos no discipulado, e ela precisa permanecer, né? A gente não pode deixar, a Bíblia diz que a gente não pode deixar os marcos antigos. Então, obviamente, se esse discipulado é referência do que a gente caminhou no passado, e a gente não pode deixar, né, de manifestar isso. Vereador Adnilson, satisfação tê-lo aqui com a gente, o senhor que é de casa, a gente é uma alegria tê-lo aqui no podcast. Gente, para mim, né, é uma satisfação muito grande estar aqui lá do pastor Jean, também o pastor José Neto ali de Caetité, né, e também a sua pessoa, fazendo parte desse podcast, né, muito importante. Assim como o pastor Jean tem falado, né, o que nós temos aprendido, né, nessa tarde sobre o discipulado, né, a quarta conferência, pastor Jean. Sim, verdade. Do Conselho Estadual de Discipulado Dinâmico. É um tema muito importante, Janderson, para os dias atuais, né? Com certeza. Quando hoje nós estamos precisando, né, aperfeiçoar. Quando fala toda a igreja, nós visamos hoje também na nossa visão da juventude, né, dos jovens, nos dias atuais. E esse discipulado, se fala de toda a igreja, mas há uma grande preocupação hoje em toda a nossa juventude. Então, até o final desde ontem, né, começou, até o final, nós veremos Deus, né, realmente falar aos nossos corações e trazer para nós um grande ensinamento da palavra de Deus, e seguir os passos, né, do maior discipulador nosso, que é o nosso Jesus. Maravilha. Pastor José Neto, o senhor que tem também uma trajetória bonita no discipulado, discipulando tantas pessoas ao longo do seu ministério, eu queria saber como o senhor está avaliando até agora a conferência aqui na cidade de Vitória da Conquista. A conferência está sendo acima da média do que nós esperávamos, muita participação. Esse conselho de discipulado da CEADEB tem dado, né, realmente conta do recado, e Deus tem nos abençoado. A Bahia está de parabéns, as igrejas, a Assembleia de Deus estão de parabéns. E interessante é que eu me recordo, estava falando ali de criança, e eu me recordo quando eu fui criança e fui discipulada. Como eu morava longe da sede da nossa igreja, eu morava em Várzea Nova e a sede era em Jacobina, e eu me lembro que o pastor Carlos Pereira, que é de saudosa memória, ele era pastor em Jacobina. Então ele chegava em Várzea Nova, naquela época uma rural, com aquelas bocas de alto-falante em cima, e já entrava na cidadezinha convidando o povo para o culto. Mas a primeira coisa que ele fazia, né, quando chegava e se hospedava geralmente na casa dos meus avós, meu avô era o dirigente da igreja, era para conversar com as crianças. Então ele nos ensinava a cantar corinho e a recitar versículos. E dali eu acredito que surgiu no meu coração o desejo do discipulado.
Discipulado não é apenas uma revista que possa se usar na igreja, na escola bíblica ou em uma reunião titulada assim, mas é o dia a dia, é a vida. E o pastor, ele forma realmente discipuladores quando ele é um discipulador. Então, eu acredito que para esse tempo Deus criou essa situação, e a Assembleia de Deus, que sempre cresceu, né, entrando por essa porta do discipulado, nós vamos já não ser apenas a maior denominação do Brasil, mas nós iremos alcançar o mundo e muitos lugares que ainda não foram alcançados. O discipulado é realmente, talvez seja o último estágio do ID de Jesus. Para que esta volta aconteça, a igreja precisa levantar, discipular, preparar para que as nações saibam que Jesus Cristo salva, cura, batiza com o Espírito Santo e breve voltará. Amém. Maravilha. E falando em história, certamente o vereador Adnilson, ele tem uma história muito bonita também no discipulado, na evangelização, aqui na cidade de Vitória da Conquista, principalmente na zona rural. Como tem sido essa experiência para o senhor de estar à frente de um trabalho como esse ao longo dos anos, discipulando pessoas, pregando a palavra de Deus, que é uma coisa muito interessante, porque muitas vidas foram alcançadas através do ministério do senhor? Isso, Jantes. Hoje nós estamos vendo, né, que a nossa igreja, ela precisa muito mais, né, do discipulado. Quando você fala de uma história, eu lembro desde quando eu aceitei a Jesus como Salvador, ainda quando eu tinha 13 anos de idade, né? E quando eu aceitei, pastor Jesus, em Lagoa das Flores, no dia 8 de fevereiro do ano de 1983, e naquela noite eu vi quando Deus fez uma transformação na minha vida e já me fez obreiro ali naquele momento. Amém. Deus. Eu aceitei Jesus e já fui direto para a porta da igreja, né? Ser porteiro da igreja, né? E aí o Senhor começou a abrir o meu coração pela obra de Deus, né? A primeira igreja que nós construímos foi ali em Itapirema, e ali nós começamos uma obra muito maravilhosa, né? Através da palavra de Deus, através do discipulado, e ali ganhamos muitas almas para o Senhor Jesus. E lembro, Jantes, que um certo dia o pastor Valdomiro, ele me provou, né? Realmente, se eu era capaz de dirigir uma igreja. Essa igreja em São Sebastião é uma igreja muito difícil, né? As almas ali praticamente não aceitavam Jesus. Entre aquele povoado existia, até hoje existe, mas hoje é menos ainda, é muita idolatria. E ali nós começamos ali um trabalho, né? Começamos um trabalho após ele perguntar para mim se eu tinha coragem de ir para São Sebastião. Eu disse para ele que eu estava na direção do Senhor para levar a sua palavra, né? A palavra do Senhor, e discipular o povo e mostrar para o povo daquela região que Jesus realmente era o Salvador. E realmente naquele tempo nós chegamos ali em São Sebastião com muita fé, levando a palavra de Deus, discipulando aquele povo. E no momento que nós cumprimos ali a obra de Deus, nós passamos 7 anos, pastor Jean, ali discipulando aquela comunidade, mostrando a palavra de Deus para aquele povo. Quando nós saímos ali daquela congregação, nós deixamos ali mais de 150 almas para o Senhor Jesus, né? Amém. Então hoje, conforme nós vemos, Jantes, hoje à tarde, essa palavra do Senhor Jesus em Mateus capítulo 28, a partir do versículo de número 18, diz assim: chegando Jesus, falou dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E agora vem a parte do discipulado, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então está aí o exemplo de um Jesus que ele discipula, ele realmente tem a sua palavra, né? E dá para nós também esse poder, né? De nós anunciar, discipular e ganhar as almas para o reino de Deus. Então, em toda a minha trajetória como servo de Deus, né? 42 anos, né? Realmente nós temos feito a obra de Deus. E cada dia há um desejo no nosso coração de fazer mais para o Senhor, né? De fazer mais para o Senhor. Mas hoje nós podemos louvar a Deus por essa conferência, né? Discipulado dinâmico. Hoje a igreja, nos dias atuais, pastores,
estamos precisando, né? Essa semana eu vi uma palavra de um irmão falando para mim, Adnilson, nós temos muito que pedir a Deus, nós precisamos muito ensinar a palavras aos jovens, né? Quando falo jovem, fala toda a igreja, mas há uma preocupação maior na nossa juventude. Ele dizendo que possivelmente muitos jovens não existirão mais nas igrejas, né? Mas com uma palavra como essa nessa tarde, um discipulado dinâmico, a palavra de Deus sendo pregada, anunciada e também ensinada para esse jovem, claro que vai haver uma transformação total da palavra de Deus para a nossa juventude e também para o nosso povo nos dias atuais. Joel diz que nos últimos dias que o Senhor derramaria sobre toda a igreja, todo o povo de Deus, o poder do Espírito Santo, o poder da palavra de Deus, o poder do discernimento daquilo que precisamos cada dia, que é o discipulado na igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando fala discipulado, a palavra de Deus. Maravilha, estamos conversando com 3 homens de Deus, pastores, e temos 2 vereadores, o vereador Adnilson e o vereador Jean Doriel. E aqui na minha frente, o nosso querido pastor José Neto. Pastor José Neto, esses homens, eles trabalham ali com muitas pessoas. E dentro desses trabalhos tem o trabalho social, dentro ali do contexto da vereança. E eu queria saber do Jean, qual momento que o senhor tem para nos compartilhar referente a esse trabalho de evangelização dentro do trabalho social que o senhor faz, e algum momento que chamou a atenção a respeito de pessoas que o senhor resgatou ali nas ruas do convívio, ali das margens, e hoje o senhor tem discipulado ou discipulou, e essas pessoas hoje estão servindo a Cristo. Tem algum exemplo que o senhor pode compartilhar? Janderson, tem vários. O que mais me marca, nós trabalhamos com a comunidade terapêutica em Itapetinga, né? E o que mais me marca é a história de um senhor, vamos assim dizer, que ele esteve 18 anos em situação de rua em Belo Horizonte, e pode-se dizer assim, na cabeça dele, ele mesmo já não tinha mais esperança, né? Todo ano eu vou fazer uma revisão de saúde ali em Belo Horizonte, e eu vejo que a situação das pessoas em situação de rua em cidades metrópoles, né, é algo assim assustador. E Belo Horizonte não fica atrás, por mais que é uma cidade muito, muito ampla, uma cidade extraordinária. E aí esse cidadão, ele foi alcançado, ele acabou sendo hospitalizado, foi alcançado pela assistência social daquele hospital em Belo Horizonte, e de lá ele foi... ele era, vamos dizer assim, nascido na cidade de Jordânia, perto ali de Itapetinga, Itapetinga fica na divisa de Minas, e entrar em contato com a comunidade terapêutica, e através de uma equipe que tem em Jordânia, que faz esse trabalho de evangelização da Igreja Assembleia de Deus lá, aí trouxeram ele para o projeto lá. Ele ficou 9 meses, ele ficou até na expectativa e na esperança de ficar mais tempo com a gente, como ele não tinha mais local para retornar. Lá nós fazemos um trabalho terapêutico através desses 12 passos de irmandades, que fala de alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, baseado na Bíblia. Hoje nós temos uma Bíblia ali, de estudo muito interessante, que ela faz esse trabalho de estudo bíblico, baseado também na questão dos 12 passos, né? Nessa, vamos dizer assim, reconstrução social, psicológica, etc., e principalmente espiritual, né? Obviamente que ali a pessoa não é obrigada a aceitar Jesus, mas Jesus é poderoso, né? Ele é aquele que esmiuça a penha. E esse rapaz, por volta do 8º mês, ele recebe, todo mês lá o pessoal recebe visita na comunidade, e tinha um irmão dele que estava lá, de um cidadão que tomava conta de uma fazenda, e viu esse rapaz lá e perguntou: se você, quando sair daqui, vai para onde? Ele falou assim: rapaz, eu não tenho bem para onde ir, tu indica que eu continuo por aqui. Ele: não, quando terminar o processo, que lá nós temos o processo terapêutico de 9 meses, você vai trabalhar comigo na fazenda. Resumo, esse cidadão hoje ele está trabalhando nessa fazenda, congregando, tem dado um testemunho assim tremendo, né, do que Deus pode fazer. Tem um outro caso também de um cidadão que é índio, de uma aldeia de Porto Seguro, que estava em situação de rua ali em Itapetinga, e nós fazemos todas as quinta-feiras a distribuição da sopa e de evangelização. E esse rapaz, ele pediu, né, chorando aos prantos, né, para que pudesse ser resgatado. A gente não faz esse trabalho de resgate,
mas nós acionamos o CREAS de Tapetinga e levou lá, e ele já vai fazer para o segundo para o terceiro mês, tem sido assim, impactado pela palavra de Deus. Perfeito. E a gente louva a Deus porque esse trabalho, tanto da Igreja do Senhor, né, ela, que quando muitas horas vê a questão do cristão na política, não está entendendo que eu falei para enviado, vamos dizer assim, pelo pastor Aristóteles, que é o nosso pastor presidente ali, eu estou em uma missão, né, como pastor, eu também admito ali estar naquela Câmara numa missão, né, pastor José? E os servos de Deus, onde eles estiverem, seja na questão política, seja na questão empresarial, né, ou em qualquer área que ele tiver. Né? A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Ou seja, nós somos o gosto para Jesus neste mundo. Né? Nós temos que continuar, né, dando esse sabor. Perfeito. Agora, para concluir, eu gostaria que os senhores nos apresentassem, deixaria para a nossa audiência um conselho para aquelas pessoas, aqueles irmãos que estão na igreja, mas ainda não entenderam o seu chamado de discipulador, porque todos nós somos discipuladores, né, capazes de discipular pessoas, de trazer para o reino de Deus. E eu queria que os senhores transmitissem essa mensagem final para essas pessoas que estão na igreja, mas ainda não entenderam esse papel importante que é de discipular. Para começar, aqui eu vou retornar com o pastor Jean. Amém. E a gente segue essa ordem aqui. Com esses homens de Deus aqui, você me bota logo lá. Mas somos gratos a Deus. Eu entendo o seguinte, o Senhor, ele não chama ninguém para ficar de braços cruzados. Né? E os pastores contaram seus testemunhos. E desde criança, né? No meu caso foi adolescência, por volta, eu me afastei do evangelho, é isso que chama a atenção. Os 13 para os 14 anos de idade, eu me afastei do evangelho. Meus pais não eram evangélicos, né? E aos 17 para os 18 anos eu retorno. E quando a gente retorna, o Senhor ele não nos chama para ficarmos parados, o Senhor não nos chama para ficarmos de braços cruzados. Muitas horas, infelizmente, a visão de alguns é aquela questão da visão de que eu preciso do púlpito para falar. Não, o púlpito é para o pastor, né? O púlpito é para o ensinador da igreja, aquele que o Senhor, o anjo da igreja. O Senhor nos deu os 4 cantos da terra, né? Não que o pastor presidente, o pastor, no caso líder de congregação, ele não tenha também esse espaço, mas aquele espaço especificamente do altar, do púlpito é do pastor José, que está ali em Caetité. Eu conheço a situação de Caetité, já estive através da universidade visitando, que ali é um espaço extraordinário. Caetité, ela foi povoada, começou povoado em 1712, começou em 1812, passou a ser município, né, na Bahia. Então é uma das cidades mais, né, pastor, mais velhas de nosso estado, para você ter ideia. E aí, então, no caso, a diferença que eu sei que ele está fazendo naquele lugar, e onde a gente faz, onde a gente estiver, a gente tem que ser diferença. Maravilha. Então, a gente tem que ocupar o espaço sendo diferenças. Por mais que aparentemente sendo pequeno, mas não é pequeno não. Deus ele tem coisas grandes para fazer através do servo dele, quando se levanta e se coloca à disposição. Perfeito. Vereador Adnilson. Janes, quando a igreja, né, ela desperta, né, para, até mesmo diante de um trabalho como esse, nós vemos o despertamento de Deus o agir na vida de muitas pessoas, né? De muitas pessoas. Sempre a gente falamos que, até a própria palavra de Deus diz, se nós não sabemos, né, corrigir a nossa casa, como poderemos corrigir ou ensinar a igreja de Deus, né, pastor Gerson? Certeza. A igreja de Deus. Então, o discipulado, ele precisa primeiramente vir dos nossos lares, né? Amém. Quantos lares hoje estão aí, né, praticamente com os filhos, há muitos desviados do caminho do Senhor. Eu entendo que Deus ele vai despertar muitos de nós, né, pai de famílias, né, para que possamos discipular os nossos filhos, os nossos netos, né, Amém. Todos aqueles que faz parte da nossa casa. E eu acredito muito, né, que um despertamento espiritual há de vir muito mais ainda, né, há de vir muito mais ainda. Hoje, em Vitória da Conquista, nós temos um legado, né? O pastor Davi, né? Um pastor que ele tem demonstrado assim, um dom de Deus para trazer à igreja o ensinamento da palavra de Deus. Nós vemos aqui na igreja hoje muitas pessoas, eu estou participando de um curso aqui na igreja, muitas pessoas, aquelas pessoas que a gente via, para mim, né, eram aquelas pessoas isoladas, mas não, está na igreja participando de curso, né? De vários trabalhos, de várias atividades na igreja, buscando o ensinamento da palavra de Deus. E através desses ensinamentos, daquilo que nós vamos nos aperfeiçoando, muitas pessoas serão abençoadas, né,
pelo o dom que Deus tem dado para cada um de nós, e nós vamos distribuir isso para aquelas pessoas que estão, conforme o Jean tem falado, praticamente dormindo na fé. Eu creio, Jantes, que através de tudo isso, um discipulado, a palavra de Deus, o ensinamento, Deus vai despertar e vai fazer muito pela sua obra. Amém. Bem, Pastor José Neto. eu estava aqui ouvindo e pensando, Jean, que as pessoas às vezes perguntam assim, como eu vou fazer para poder ser um discipulador? O que é que eu devo fazer para me integrar ou reintegrar a esse projeto do coração de Deus? Começa muito simples, todo domingo pela manhã. A Escola Bíblica Dominical é a maior universidade que existe no mundo. E se você quer ser um discipulador, se você quer fazer e fazer da forma certa, então você precisa ser aluno da Escola Dominical. E a segunda aula, toda a escola tem aula durante a semana toda, mas a segunda aula é o culto de ensino. Vim ser instruído pelo seu pastor. Está no culto de ensino para receber água, para que dessa água você possa levar essa água a outros que têm sede. A igreja, ela é um organismo vivo. Pastor não gera ovelha. Ovelha gera ovelha. Mas há algo interessante, já. É que ovelha não tira carrapicho de ovelha. Quem tira carrapicho de ovelha é pastor. Então, ninguém fica de braços cruzados. As ovelhas gerando ovelhas, trazendo para o aprisco e o pastor tirando os carrapichos. Aí nós vamos ganhar, não só Caetité, Vitória da Conquista, a Bahia, o Brasil, nós vamos alcançar os confins da terra. Amém. Deus abençoe, muito obrigado por esta grande oportunidade de estar aqui. É isso aí, eu conversei com o pastor e vereador Jean Doriel, de Itapetinga, também o pastor e vereador Adnilson Pereira, aqui de Vitória da Conquista, e o pastor José Neto, lá de Caetité, que estão participando da 4ª Conferência de Discipulado Dinâmico aqui na cidade de Vitória da Conquista. A gente volta já em breve com mais convidados aqui diretamente do nosso podcast. Deus abençoe e até mais.